Olá, personal! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Semana Personal Trainer de Resultado. Eu sou Paulo Mazeu e aqui ao meu lado está o Thiago Mazeu, meu irmão. Nós trabalhamos com prevenção às lesões de performance há mais de 20 anos e nós estamos muito felizes de ter vocês aqui com a gente. É verdade. E nesse evento, nós vamos te ensinar como você pode se tornar um personal trainer altamente valorizado. E isso vai acontecer por meio do conhecimento e aplicação da visão avançada de treinamento, tornando-se um especialista em movimento. E aqui é importante dizer que tudo que vamos te ensinar vale a pena para você, que é um personal trainer experiente, e também para quem está estudando, começando nessa profissão tão incrível. A gente tem certeza que você vai aproveitar muito o que nós preparamos aqui. Agora, Paulo, o que é um personal trainer especialista do movimento? E por que ele é tão valorizado assim? Bem, essa é uma ótima pergunta. Diferente do personal comum, o personal especialista do movimento, ele oferece exatamente o que os alunos precisam. Ele identifica as limitações físicas que predispõem às lesões e comprometem a performance e sabe aplicar uma estratégia de treinamento personalizada que traz resultados com muito mais eficiência e qualidade. É isso que faz o personal trainer especialista do movimento ser altamente valorizado. E talvez você esteja se perguntando, será que é realmente possível se tornar um personal trainer altamente valorizado com o que a gente vai te ensinar aqui? Sim, é possível. Na verdade, isso aconteceu em nossas carreiras e aconteceu também na carreira de centenas de personagens que já aprenderam o nosso método. E não somos só nós que falamos isso. Confira o que alguns personagens que aplicaram a metodologia têm a dizer. Eu estou numa situação já de colocando aluno em fila. Isso para mim está maravilhoso, porque aquele horário mais preenchido da manhã, aquele horário mais complicado, porque eu tenho um cliente naquele horário e aquele outro vizinho dele treina no mesmo horário. E aí não bate, né, Paulo? Eu não consigo encaixar. Então eu falo, olha, eu tô aqui, eu tô no radar, apareceu uma aula, eu te coloco, mas eu percebo a valorização que foi muito instantânea, é uma valorização muito imediata, é uma valorização de um dia para o outro, porque ela realmente ela transforma ali a tua visão, o que transforma a sua conduta e o que muda a forma como as pessoas te enxergam, né? E isso, a valorização, ela realmente assim foi assustadora. Chegou a ser assustadora, assim, a forma como eu percebi que modificou, né? É muito bacana. Então, enriquece muito o profissional e você passa um profissionalismo que 90% dos outros personagens não têm esse conteúdo, essa bagagem. Então, eu acho que fica uma coisa muito mais plausível de você vender, uma coisa embasada mesmo. Hoje eu me vejo como um profissional muito seguro na minha área. Eu me sinto feliz de poder dar conta da família, né? Da filhinha, da esposa, do que vai vir, com muita tranquilidade, saber com que o meu trabalho hoje, que é uma coisa que eu amo muito, né? Que é transformar a vida das pessoas, eu consigo dar conta da minha família, e eu acho que isso não seria tão fácil se eu não tivesse feito o curso, com certeza. Fantástico, não é mesmo? São apenas algumas histórias entre dezenas de casos de sucesso de personagens que utilizaram a metodologia que nós vamos te ensinar essa semana e se tornaram personagens altamente valorizados. Hoje, esses personagens estão voando em suas carreiras e beneficiando a vida de muitos alunos. Sim. E talvez você esteja se perguntando, como foi que nós chegamos a esse método? Bem, antes de aplicarmos a visão avançada de treinamento sobre o famoso valgo dinâmico, que é o tema da nossa aula hoje, nós vamos te contar um pouco sobre a nossa trajetória e como que chegamos até aqui. Acredite, é uma história inspiradora que vale a pena ouvir. Bom, tudo começou quando nós éramos crianças. Eu, Paulo, sempre fui um pouco gordinho e tinha dificuldade com a minha alimentação, enquanto o Thiago era magrinho. Mas ele acabou entrando no mundo das atividades esportivas junto comigo, por incentivo da nossa mãe. Nós fizemos natação, judô, karatê, capoeira, mas nada parecia funcionar para mim. Na adolescência, eu já comecei a sentir uma pressão social de querer me encaixar nos padrões de beleza e por isso decidi emagrecer. Minha mãe me levou no médico e seguimos um programa nutricional
E praticando ginástica todos os dias, em menos de 6 meses eu consegui perder cerca de 30 quilos. Além de me tornar mais atraente, aumentar minha autoestima, eu descobri na academia uma verdadeira paixão. E aí foi a partir desse amor pelo exercício que eu decidi cursar Educação Física e comecei a estagiar na própria academia onde eu treinava. Após me formar, eu fui efetivado na academia e comecei a dar aula em outros lugares também. Mas apesar de amar minha profissão, eu logo percebi que era muito difícil ganhar dinheiro dando aula. Aí eu decidi fazer uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, além de começar como personal também. Nessa época, eu já estava noivo e senti uma certa pressão para casar e formar uma família. A responsabilidade financeira cresceu ainda mais quando a minha esposa engravidou e eu percebi que não ganhava o suficiente para sustentar a minha família. Foi o momento onde eu realmente pensei que talvez o único caminho seria abandonar minha profissão e mudar de carreira. Nessa fase, eu também já tinha me formado e também feito uma pós e trabalhava na área. E eu lembro que a gente até compartilhava alguns alunos de personal, mas sempre naquela correria louca de dar 200 aulas por dia, indo para cima e para baixo. Também lembro de como você ficava realmente triste de encarar essa rotina, saindo de casa antes do teu filho acordar e voltando para casa quando ele já estava dormindo, né? Não vou negar que foi um momento difícil da minha vida, mas tem coisas que marcam muito a gente, mas que também nos dão mais energia para mudar a situação que a gente está. Foi então que, em meio a essa busca por valorização e melhora dos resultados financeiros, nós descobrimos um método que mudou a nossa trajetória profissional. Durante a minha pós-graduação, eu precisei aprender inglês e isso me ajudou a buscar cursos na área que eu mais me interessava, que é prevenção às lesões e performance. E foi assim que eu encontrei uma formação no Check Institute, lá na Califórnia, com o grande mestre especialista do movimento Paul Chek. E o único problema era dinheiro. Como que eu vou fazer para ir para esse curso com passagem, hospedagem, tudo em dólar? Eu não tinha condição de pagar. Comecei a traçar 200 mil planos mirabolantes. Vou pegar dinheiro emprestado, vou vender meu carro, mas tudo era complicado demais. Aí eu tive uma ideia. Resolvi pedir o dinheiro para o dono da academia, pedi uma ajuda para ele, na Academia Competition aqui em São Paulo, onde eu trabalhava. Liguei para o Dr. Marco e expliquei que gostaria muito de fazer essa formação, que ela era excelente, que poderia ajudar os alunos da academia dele, mas que eu não tinha condições de pagar a passagem e a formação, apenas a hospedagem. Bom, infelizmente ele não pôde me ajudar financeiramente, mas me sugeriu ligar para a American Airlines e ver se eu conseguia uma passagem com milhas, porque a academia tinha um programa de milhas na American Airlines. E se eu conseguisse a passagem com as milhas, eu poderia ir. Com a esperança renovada, eu liguei várias vezes por dia, ligava direto. E era um não atrás do outro, até que após mais ou menos uns 10 dias, eu finalmente consegui uma passagem para a Califórnia, mas tinha uma pegadinha. Ia primeiro para Nova York, o que eu não percebi na época, que tornaria a viagem muito longa. Mas, com a ajuda dos familiares e da Competition, que sempre terá minha gratidão eterna, enfim eu consegui embarcar para a minha primeira formação profissional, isso lá em 2006. Chegando lá, havia personagens de todo canto do mundo, Alemanha, Inglaterra, Austrália, e eu era o único brasileiro. Para vocês terem uma ideia do perrengue, todo mundo estava hospedado no hotel ao lado do curso, que obviamente era bem mais caro. Já eu era o único em um hotel que ficava a 40 minutos de distância. Mas, sinceramente, depois de tudo que eu fiz e passei para estar lá, isso era o de menos, eu já tinha vencido. O que eu não imaginava é que a formação seria simplesmente fantástica. Um novo mundo se abriu para mim e tudo começou a fazer muito sentido. Porque ali eu aprendi testes de identificação das limitações físicas e como que essas limitações físicas dos nossos alunos predispõem às lesões e comprometem a performance. Então eu voltei para o Brasil super entusiasmado com essa formação que eu fiz lá na Califórnia e na hora já comecei a aplicar essa metodologia nos meus alunos. E aí rapidinho eu percebi que ela era extremamente valiosa, porque em pouco tempo eu consegui resultados muito eficientes e de alta qualidade. Meus alunos, eles ficaram muito satisfeitos com o serviço que eu estava oferecendo. E em poucos meses,
o valor da minha aula dobrou, e isso foi apenas o começo. Percebendo o potencial dessa metodologia, eu e o Tiago decidimos ir juntos para mais de 10 certificações internacionais, NASM, TPI, além dos congressos mundiais de prevenção às lesões em Mônaco e na Noruega. E assim, pudemos aplicar essa metodologia em muitos alunos e nos sentíamos cada vez mais realizados na profissão. Nós montamos até uma equipe de personagens aqui em São Paulo, nós ensinamos essa metodologia a eles e seguimos atendendo muitos alunos com esse treinamento diferenciado. Então, com o sucesso e a valorização que nós conquistamos, veio uma das minhas maiores conquistas. Eu fui convidado para ser o preparador físico da Confederação Brasileira de Golfe, o que me levou a participar dos Jogos Pan-Americanos de Toronto e das Olimpíadas 2016. Então, com muitos alunos, com a equipe de personal e o meu cargo na equipe olímpica, eu alcancei uma valorização e sucesso profissional que eu nunca imaginei que seria possível para um personal trainer. E com isso, sem dúvida, eu consegui também mudar de patamar, colocar meus filhos num colégio bilíngue, mudar para um novo apartamento, mas tinha algo que ainda incomodava a gente, né, Tiago? Sim, tinha mesmo. Era um grande incômodo olhar para os nossos colegas de profissão, nossos amigos, e perceber que estavam passando pelos mesmos perrengues que a gente passou antes de nos especializarmos. Em todo lugar que a gente ia, ou conversando com outras pessoas, e tínhamos contato com outros professores dando aula, e a gente sempre reparava na maneira como o trabalho era conduzido, e não fazia mais sentido, sabe? A gente conhecia várias estratégias para prevenir lesões que ajudavam a ganhar performance de forma eficiente, e aqueles professores não tinham aprendido isso em lugar nenhum. Todo mundo quer oferecer o melhor para os seus alunos. Eu quero, o Paulo quer, e a gente sabe que você também. Então, acho que você consegue entender o nosso sentimento ao perceber que muita gente não tinha as ferramentas para realmente prestar um serviço único e que transforma a vida dos alunos. É verdade. Então, foi natural que quando voltamos do Congresso Mundial de Prevenção às Lesões, nós sentimos um desejo muito forte de compartilhar tudo o que a gente tinha aprendido com os nossos colegas de profissão aqui do Brasil. E o Tiago, como um verdadeiro amigo e parceiro que é, topou na hora. Foi assim que criamos um método simples, eficiente e didático para ajudar todo o personal a conquistar o que nós conquistamos. Um método que a gente ensina com muito carinho, que é reconhecido com muito conteúdo e feito para todo mundo que quer aprender, seja um profissional que já está atuando ou quem está começando na área, uma metodologia completa. E aí a gente foi para o campo de batalha para formar personagens especialistas do movimento. A nossa primeira turma já foi muito especial, com vários personagens aprendendo, aplicando e colhendo o fruto do nosso método. E confirmou para a gente que essa, de verdade, é a nossa missão. Para você ter uma ideia do impacto, dá uma olhada em algumas mensagens que recebemos desses personagens. Foi um salto na minha carreira, não só a valor de aula, porque o valor é uma consequência daquilo que você entrega. Então foi um salto na carreira, sabe? Agregou demais nas minhas aulas e é isso. Eu melhorei demais na minha área. A minha situação hoje está tão bem que eu não tenho horário disponível, eu estou dispensando cliente. E isso para mim é muito gratificante de falar. Uma pessoa que ficou perdida por causa de uma situação da vida e se encontrou através da forma que os professores do certificado falavam. Então, sou muito grata, só tenho a agradecer e muito obrigada, gente. Com certeza, depois do método, eu me vejo diferenciado em relação ao mercado. Tá? Então, antes eu estava ali no nível, hoje eu já me vejo em um nível acima. Tá? Então, valorização e reconhecimento aumentou muito depois de ter feito o método, depois de ter feito a certificação. A grande verdade, e acho que posso falar pelo Paulo também, é que não bastava a gente ter esses conhecimentos e aplicar apenas em nossos alunos e nos nossos atletas. A gente, de verdade, sentiu o desejo de espalhar esse conhecimento para outros profissionais. Para você, para todo mundo que possa causar mais impacto positivo nos seus respectivos alunos. Bom, agora vamos seguir para a nossa visão avançada de treinamento. A gente vai te ajudar a trilhar esse caminho também.
com tudo que a gente descobriu e aprendeu nos últimos anos. É para isso que estamos aqui. Então vamos entender por que um personal especialista do movimento é altamente valorizado? Sim. Podemos começar falando sobre qual o principal problema que o personal trainer enfrenta hoje. Um mercado altamente saturado para o personal comum. Olha só para esses números. Nos últimos 15 anos, houve um aumento de 323% no número de profissionais formados em educação física. Mais do que quadruplicou. Segundo o Censo da Educação Superior, a gente foi de cerca de 8 mil profissionais formados ao ano para mais de 35 mil. Então, se você é personal, já sabe que tem muita concorrência. E se é estudante, talvez já esteja se preparando também para encarar esse mercado. O resultado disso é que você acaba dependendo muito apenas da sua simpatia e do valor da sua aula para tentar manter alguns alunos, que com certeza vão barganhar no preço com tantos profissionais por aí. Agora, quando você é um personal trainer especialista, a realidade é outra. Tem uma alta procura, pouquíssima concorrência, o que reflete o quê? Em uma alta valorização do profissional. Algumas pesquisas mostram que clientes procuram cada vez mais por profissionais que saibam identificar as suas necessidades reais, com treinos adaptados. Cada aluno é único e a gente precisa ser capaz de identificar isso e aplicar soluções que sejam de fato para os problemas dele. Mas na faculdade, eles não nos ensinam isso, não ensinam isso para a gente. E são coisas muito importantes, como identificar e corrigir algumas limitações físicas existentes nos nossos alunos. E são essas limitações que irão predispor às lesões e comprometer a performance. E saber isso é o primeiro passo para oferecer um serviço de qualidade e eficiência para os alunos. Não, e outro problema, Tiago, que é o seguinte: o personal trainer comum, ele não sabe muito bem como atuar com alunos que tenham dores e lesões. Afinal, isso também não é ensinado nas faculdades e nem mesmo nas pós-graduações. A grande verdade é que uma porcentagem gigante da população sofre com dores e lesões. Dor na lombar, joelhos, ombros. Seja sincero comigo, quantos dos seus alunos e pessoas do seu círculo social não relatam dores e lesões? Por outro lado, o personal especialista do movimento, ele sabe exatamente como lidar com esse público. Ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Sabe falar de igual para igual com os colegas da área da saúde, com os médicos, fisioterapeutas. E isso é muito importante, os alunos percebem, é claro. Todo mundo percebe quando um profissional é diferenciado e valorizam muito mais. Agora, vamos aplicar a visão avançada de treinamento sobre o valgo dinâmico. E vamos compreender os erros mais comuns que a maioria dos personagens cometem, achando que estão oferecendo um serviço que vai trazer mais resultados, mas que na verdade são ineficazes e podem até mesmo lesionar os alunos. Você já ouviu falar no famoso valgo dinâmico? Ele é um dos desequilíbrios mais comuns que encontramos em nossos alunos. Nele, o fêmur entra em adução acentuada, quando o aluno agacha, caminha, corre, senta e levanta, ou seja, em várias situações durante o dia. É diferente do valgo estrutural. O valgo dinâmico também é uma das principais causas de um problema muito comum, a condromalácia patelar. Isso acontece porque no valgo dinâmico nós perdemos o alinhamento e a congruência entre a patela e o fêmur, que precisam estar bem alinhados na tróclea femoral, aquele espaço triangular para o encaixe da patela. Quando ocorre esse desequilíbrio, a patela entra em atrito com o côndilo lateral. O resultado é o desgaste da cartilagem articular entre a patela e o fêmur. Ou seja, é fundamental que você saiba como resolver esse desequilíbrio. Mas a verdade é que a grande maioria dos personagens tenta fazer isso de forma equivocada, apenas pedindo para o aluno forçarem os joelhos para fora, colocando elástico ao redor dos joelhos ou calços embaixo dos calcanhares. E eu sei que todo mundo acaba fazendo isso com a melhor das intenções, mas é importante a gente entender que existem 5 disfunções musculoesqueléticas que causam o valgo dinâmico. E para ter resultados eficientes, temos que acessar a causa desse problema. Vamos falar sobre essas 5 disfunções musculoesqueléticas responsáveis pelo valgo dinâmico.
E para nos ajudar a explicar para você de uma forma bem didática e clara, nós trouxemos hoje aqui o famoso Seu Madruga. Alguns de vocês já conhecem o Seu Madruga das nossas aulas online. E o Seu Madruga vai ajudar a gente a explicar direitinho para você essas 5 causas do valgo dinâmico. Então, Seu Madruga, por gentileza, nós vamos começar aqui mostrando a primeira delas, que é a falta de estabilidade no pé. Como vocês podem ver aqui, o pé ele é composto por 5 metatarsos. Esses metatarsos eles têm um movimento sutil, aonde é necessário que haja estabilidade no metatarso. Quem promove essa estabilidade no metatarso são os músculos intrínsecos do pé, para justamente dar essa estabilidade para esse arco plantar. Então, se o seu aluno não estiver com boa estabilidade no pé, essa é a primeira causa do valgo dinâmico. Tudo bem? Anotou aí? Vamos para a segunda causa. A segunda causa é bem pertinho aqui do pé, é a falta de mobilidade no tornozelo. Então, o tornozelo ele precisa ter esse movimento de dorsiflexão. Os nossos alunos precisam de pelo menos 45 graus de dorsiflexão. Se eles não têm essa mobilidade no tornozelo, o movimento que precisaria acontecer no tornozelo vai acontecer indesejavelmente no joelho, causando o valgo dinâmico. Então essa é a segunda causa do valgo dinâmico. Para te explicar a terceira e a quarta causas, nós vamos subir agora para o quadril e vamos mostrar primeiro uma limitação física que é o encurtamento da famosa banda iliotibial. Então a gente trouxe aqui até uma representação dessa banda iliotibial que sai lá do osso íleo e vem aqui para a tíbia e fíbula, lembrando que ela tem também um retináculo superficial oblíquo que se conecta aqui à patela. Essa banda iliotibial, quando está encurtada, ela também vai gerar o valgo dinâmico. Então é muito importante que você entenda que esse encurtamento da banda iliotibial causa o valgo dinâmico. E já que estamos aqui de lado, é fundamental compreender que a gente tem uma musculatura aqui na lateral do quadril, o famoso glúteo médio, que é um estabilizador laterolateral da pelve. Então, quando o seu aluno tem baixa ativação desse glúteo médio, ele também perde esse alinhamento pélvico. Vamos mostrar lá de frente? Aqui, ó. Ele perde esse alinhamento pélvico e aí a falta do glúteo médio faz isso aqui, ó, faz um drop pélvico. E esse drop pélvico também gera o valgo dinâmico. Então essa é a quarta causa do valgo dinâmico. E a quinta e última causa é o encurtamento dos adutores. Nós temos todos os adutores aqui na parte medial da sínfise púbica. Nós temos primeiro o grácil, que atravessa o joelho, é o único dos adutores que atravessa o joelho, o grácil. Depois nós temos adutor longo, adutor breve, adutor curto. Então é fundamental que você compreenda que todas essas limitações físicas, todas essas disfunções musculoesqueléticas causam o valgo dinâmico no seu aluno, não é, Tiago? Sim, muitas vezes uma causa já pode levar ao valgo dinâmico, às vezes uma combinação delas. Muito bem, então anotem aí no seu caderno todas essas disfunções musculoesqueléticas e vamos dar aqui continuidade à nossa aula. Então, agora, vamos pensar num exemplo. Se você tem uma aluna que a causa do valgo dinâmico é um encurtamento da banda iliotibial, de nada adianta você colocar o elástico ao redor dos joelhos ou um suporte no calcanhar. Pelo contrário, se ela tiver esse encurtamento da banda iliotibial e continuar a agachar, a correr, a pedalar, muito provavelmente vai desenvolver a síndrome da banda iliotibial. O resultado pode ser também o quê? Uma bursite trocantérica, pelo atrito dessa banda iliotibial que está encurtada e tensionada. Então, saber a causa real do problema é fundamental para poder trazer a solução correta. E na próxima aula, fique ligado que a gente vai te mostrar como identificar a causa dos problemas com eficácia.
Tem também um outro erro na prescrição do treinamento que a maior parte dos personagens cometem e que vale a pena comentar aqui. É claro, como o Thiago falou, a gente sabe que todo mundo faz achando que está prescrevendo algo benéfico, mas a verdade é que acaba sendo prejudicial e ineficaz. Eu estou falando de não saber diferenciar o trabalho que é feito para músculo tônico e músculo fásico. Como assim, professor? O que é isso? Diferenciar o trabalho para músculos tônicos e fásicos, exatamente. Olha só, nós temos dois tipos de musculatura. Os músculos fásicos são músculos superficiais, são músculos ricos em fibras brancas, eles fazem movimentos, são normalmente biarticulares e têm uma alta capacidade de força, têm baixa resistência. Já os músculos tônicos, como vocês podem ver na imagem do microscópio eletrônico, eles são músculos profundos, ricos em fibras vermelhas. Eles têm uma função diferente, a função deles é estabilizar. Mas, infelizmente, a maior parte dos personagens se engana ao trabalhar esses músculos, né, Thiago? É isso mesmo, Paulo. Um equívoco que não é por mal, mas acontece. E é muito importante compreender que quando os músculos fásicos contraem, eles fazem o quê? Eles fazem os movimentos. Já os músculos tônicos, ao contrair, eles estabilizam. São funções opostas. E isso significa que eles devem ser treinados de forma diferente também. Alguns exemplos para ilustrar o transverso abdominal, o manguito rotador, o glúteo médio e os estabilizadores do pé são músculos tônicos. E eles não são e nem podem ser treinados da mesma maneira que o quadríceps, o deltoide, o reto abdominal, que são músculos fásicos. Para ter uma prescrição de treinamento eficiente e de qualidade, é fundamental treinar adequadamente esses músculos. E é por isso que na nossa próxima aula a gente vai aprofundar a visão avançada de treinamento sobre as lesões musculoesqueléticas. Assim, com as nossas dicas, você vai entender que dependendo da lesão do seu aluno, tem exercícios que você pode fazer e outros que você não pode fazer. Mas agora a gente quer falar com você sobre um terceiro erro muito comum e que tem uma cilada. Normalmente vem acompanhada de recomendação médica. Imagine um aluno com dor lombar. Esse quadro é bem comum, não é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 84% da população mundial sofre desse quadro. Esse aluno, vamos chamar ele de Felipe. Ele chega para você aí. Nos passos anteriores, o Felipe já passou por um médico, fez exames, fez algumas sessões de fisioterapia e foi liberado para os exercícios. E como ele vira e mexe, sente dor lombar, já chega com recomendação médica do quê? De fortalecer a lombar e o abdômen. E aí o que você faz? Deixa eu te contar que em mais de 90% dos casos, a dor lombar não é a causa, e sim a consequência. Sabe do quê? Das limitações físicas encontradas no quadril e torácica. Então, se você apenas segue isso e fortalece o abdômen e a lombar do Felipe, pode ter certeza, a dor vai continuar. Você não foi na verdadeira causa do problema. Percebeu como um pequeno detalhe pode fazer toda a diferença na vida dos seus alunos? É assim que a gente conquista um lugar de destaque em nossas carreiras. E hoje, nós trouxemos provas de que é, sim, possível sermos muito bem-sucedidos dentro da nossa área de atuação. A gente só precisa de duas coisas, conhecimento e dedicação, ou seja, só depende de nós. É isso aí. Na aula de hoje, você entendeu como que o mercado de personal trainer está saturado e como é difícil conquistar uma alta valorização sem ter um conhecimento que te diferencia dos outros profissionais. Você também entendeu que ser um personal especialista do movimento é ser um profissional com todas as ferramentas que um personal comum não tem. E a alta valorização é uma consequência de ser um profissional único. E ainda falando sobre o mercado, você entendeu o tanto de gente com dores e lesões. E agora sabe como é importante ter profissionais que saibam trabalhar com esse público. Na parte técnica, nós falamos sobre as 5 causas do valgo dinâmico e também o porquê que não faz sentido tentar utilizar soluções prontas para todos os alunos. Se cada caso é único,
cada solução também precisa ser. A verdadeira arte, agora você já sabe, está em identificar a causa e, a partir daí, dar a solução. É como dizem popularmente por aí, não basta saber apertar parafusos, precisa saber quais exatamente você deve apertar. E para fechar nossa revisão, você também entendeu a diferença entre os músculos tônicos e os músculos fásicos, além da forma diferenciada de trabalhar essa musculatura. E essa foi só a primeira aula, muito mais uma introdução que qualquer coisa. Agora é que a gente começa para valer. Na próxima quarta, às 21 horas, a gente vai dar continuidade na nossa semana Personal Trainer de resultado. E olha, é a minha aula favorita. Tem muito conteúdo legal que você não vai querer perder. Acho que vale a pena até dar um spoiler, você não acha? Um spoiler do que vai vir? Acho que vale demais. Bom, então vamos lá. Presta atenção. Nessa próxima aula, você vai aprender o quê? Os 3 pilares do personal especialista do movimento. Você vai aprender a identificar as limitações físicas que predispõem às lesões e comprometem a performance. Você vai compreender também a mecânica das lesões musculoesqueléticas, ou seja, o que você pode e o que você não pode fazer em cada caso específico. E vai aprender como aplicar uma sequência estratégica de treinamento para restaurar a função e para ganhar performance com eficiência e qualidade. É uma aula repleta de conteúdo imperdível do primeiro ao último minuto. Já anota na agenda para não esquecer, quarta, 21 horas. E eu aproveito para deixar um pedido muito importante. Conta pra gente o que você achou dessa aula aqui. O que gostou, o que despertou curiosidade, se fez sentido para você. É só deixar um comentário aqui embaixo. E o seu comentário é muito importante para nós. A gente vai ler todos, um por um, e responder tudo. A sua opinião de verdade vale muito. Afinal, nós fazemos isso para você e por você. E olha só, não deixa de participar da nossa comunidade exclusiva no Facebook. Tem uma série de materiais especiais que estamos disponibilizando por lá. O link está aqui embaixo, é só você acessar. Vem com a gente. Um grande abraço e nos vemos em nossa comunidade exclusiva. Um grande abraço e até quarta-feira. A minha experiência foi ótima, né? Porque foi um divisor de águas para mim. Eu entender as principais lesões, entender o que está acontecendo com o meu aluno, para mim foi muito gratificante. Perceber que realmente uma disfunção não pode se colocar uma carga. Então, é todo o trabalho de entendimento que você tem que ter, principalmente essa questão de estabilidade e mobilidade. Então, tudo isso faz muito sentido se você observar no aluno o que é que está acontecendo com ele. Então, para mim, foi muito importante isso para eu disponibilizar um serviço de qualidade. Porque até então era mais treino de força, treino de capacidades físicas, mas a gente não olhava para essas questões, eu propriamente dito, né, para disfunção. Disfunção e também a análise funcional para você identificar essa disfunção. Então, para mim, foi um divisor de águas. Trouxe novas clientes, não só pelo boca a boca, mas pela divulgação de um trabalho diferenciado. Então, isso acabou me trazendo recursos financeiros otimizados, um diferencial para que eu não trabalhasse mais chegando no cliente e aplicando as técnicas sem conhecê-lo. Eu acho que isso fez um diferencial na minha carreira como personal. Os clientes agradecem muito e fala para os outros clientes, para os outros amigos que viram clientes, né? É um ciclo que realmente está gerando bastante sucesso profissional na minha carreira. Mudado a minha carreira, o meu trabalho como personal, a aula fica muito mais interessante. O que antes era só, basicamente, um treino, chegava lá e aplicava uma série de exercícios, tem algo que precede ao treino, que é essa análise funcional, as liberações miofasciais, os alongamentos e os trabalhos de mobilidade, porque enriquece muito a aula e a cabeça do aluno total. É surreal a diferença, tipo, até a cabeça do aluno parece que explode assim com a informação. E assim, já mudou
totalmente. É outra visão de sala de musculação, de treino, de corpo, de anatomia, de biomecânica. É incrível.